O primeiro painel de debate desta manhã é sobre emoções. Vamos falar sobre as estratégias usadas para conquistar a mente e o coração dos consumidores e vamos saber como é que as empresas estão a usar a tecnologia para criar as marcas e o branding do século XXI. Desde a construção da digital brand story ideal, capaz de gerar influência e confiança, à criatividade e à inovação de canais, até aos conteúdos e relacionamentos digitais. Um painel com moderação de Carla Borges Ferreira, diretora da Meios e Publicidade. Olá, bom dia, bem-vindos. Começo por dar os parabéns à ACEP por estes 20 anos e em particular ao Alexandre Nilo Fonseca por não ter desistido e neste ano tão desafiante ter mantido este Portugal Digital Summit. Comigo tenho o Luís Mergulhão, presidente executivo do Omnicom Media Group e também pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa, o Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade, Rui Negrões Soares, diretor de banca digital da Caixa Geral de Depósitos, e Tiago Simões, diretor de marketing da Sona AMC. Muito obrigada por estarem aqui. Luís, nós vamos falar de mostrar como as marcas estão a construir, estão a usar a tecnologia para criar as marcas e o branding do século XXI. Eu começava por recuar a março, portanto estamos num contexto muito particular. Vou recuar a março e um artigo que o Luís escreveu para nós, para a Meios e Publicidade, em que o título foi "Da vertigem a todo o tempo do mundo, de um novo mundo, também na comunicação", ou de manual de sobrevivência para manual de mudança. Dizia nesse artigo, foi o primeiro artigo que logo na semana a seguir, na semana do estado de emergência, aliás, que foi escrito sobre estes temas na comunicação, e o Luís dizia que os tempos extraordinários que começamos a viver têm de ser percebidos como mudando tudo, exceto o fundamental, a nossa condição humana. 6 meses, o que tinha a ver também com emoções e com a necessidade da comunicação para gerar emoções. 6 meses depois, ou 7 meses depois, vamos com uma quebra de 21% no investimento publicitário. Menos 75 milhões de euros. As empresas têm conseguido focar-se em criar marca? Eu acho que sim. Eu acho que 6 meses numa situação de crise é uma geração. O que é que se ganhou nestes 6 meses? A primeira é clara percepção das marcas que é importante haver uma comunicação integrada do offline com o online. Isso não existia anteriormente na maior parte dos casos. A segunda sobre a continuidade da necessidade de haver um melhor conhecimento do consumidor, mas que no caso do digital é proporcionado por nós termos à nossa disposição muita data, muita informação que, se for bem trabalhada, é eficaz. E o terceiro elemento muito positivo foi a capacidade de mover muito das ativações de marca, que eram por vezes presenciais ou muitas vezes presenciais, para ativações onde a componente online, onde a componente live stream, onde o meio, o ambiente digital esteve presente e foi o principal. O que é que isso significou em termos práticos? De uma maneira rápida. Primeiro, passou a haver uma consistência mais clara daquilo que é a comunicação das marcas na componente offline e online. Segundo, utilizou-se o offline para potenciar a comunicação online. É ao contrário do que se passava até agora. Até agora pensava-se que o digital, a comunicação do online, potenciava a comunicação offline. Tudo isto inverteu. O terceiro elemento que eu acho que é bastante importante é que, do ponto de vista daquilo que foi um investimento, o investimento decorreu de uma maneira muito focada naquilo que tinha a capacidade das marcas de criarem novas experiências. E aqui vamos focar, na realidade, em 2 pontos-chave. Primeiro, trata-se do novo marketplace. Quando movemos para o digital, não temos nos locais normais de compra, onde nós, de alguma maneira, controlamos o meio ambiente, controlamos a situação. Quando nós passamos para uma venda online, nós podemos ter como concorrentes entidades, empresas que têm lojas físicas ou que estão sediadas noutros países e que nós nem sequer sabemos. E, portanto, esta questão de percebermos que há um novo marketplace é fulcral.
E a segunda questão é que isto implica e obrigou as marcas a pensar o que é criar uma nova experiência virtual. Até agora pensava-se que as marcas tinham que focar-se muito naquilo que era o consumer experience, do ponto de vista daquilo que era os seus clientes, os seus consumidores, e neste momento todo o cuidado tem a ver com criarmos aquilo que é uma perfeita, uma muito boa experiência virtual. Porquê? Termino aqui. Porque se não houver personalização no contacto das marcas com os clientes, os marketplaces que existem hoje, aquilo que é as plataformas digitais das marcas, rapidamente são commodities. Então, tanto se pode comprar a uma marca que esteja sediada em Portugal como noutro sítio qualquer. Basta ver que há setores, há segmentos que hoje em Portugal, na área de fast moving consumer goods, perderam vendas cerca de 40% para o mesmo produto em plataformas internacionais, o que é um grande desafio para essas empresas que estão sediadas em Portugal. E nós sabemos isso. Isto é o desafio. Portanto, eu acho que se avançou muito e avançou-se muito pela lucidez, pelo conhecimento e pelo início de transformação deste processo, que é lento, mas que é muito positivo e criativo. Ok. Tiago, passando para aí, ou lideras o marketing de um dos setores ao qual pedimos, exigimos, que nos deu mais durante os últimos meses, não é? E de repente as vendas também passaram todas para o digital, até porque os espaços físicos quase não eram frequentados, não é? Indo ao tema do programa deste nosso debate, construção de marca, houve tempo para se focarem na construção de marca? Como é que vês, e pegando também nas 3 últimas ideias deixadas pelo Luís, como é que vês que sejam os próximos meses, se quisermos? Bem, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. No caso específico do Continente, que é a marca maior da Sona AMC, que tem a maior fatia do negócio, na realidade tivemos que manter muito ativos os 2 canais. Não é? Foi o primeiro anúncio de televisão foi vosso, não é? O primeiro anúncio foi do Continente. A parte de marca, sim, estava agora a falar mais na parte de negócio. Do ponto de vista de negócio, tivemos que manter os 2 canais muito ativos. As lojas foram as que ficaram abertas sempre, não é? Portanto, tivemos, mas com muitas restrições e com muitas regras e com muitas mudanças também, e também com uma necessidade grande de transmitir confiança aos clientes. E aí os meios digitais foram muito importantes, porque nós somos a maior marca em Portugal no Facebook e usámos isso para fazer 2 coisas. Primeiro, para ajudar os clientes a comprar melhor, em maior segurança, dando instruções, e portanto essa articulação ainda foi um bocadinho o offline a dominar, mas o online a suportar a experiência do cliente. Portanto, usámos o canal, que é tipicamente um canal mais relacional, também para ajudar o cliente operacionalmente a gerir a sua experiência e a sua segurança. Criámos também imediatamente nos canais digitais uma coisa que chamámos rotina de improviso, que eu não sei se sabes, mas fomos o Facebook de retalho com mais interações do sul da Europa, portanto, contando Espanha, contando Itália, contando França, do continente foi aquele que teve mais interações. Eu penso muito por esta rapidez. Criámos uma rotina em que também convidámos artistas e apoiámos a comunidade artística para apoiar as pessoas que estão em casa e entreter e ajudar também em temas de culinária, temas de exercício. Portanto, houve realmente aqui uma integração rápida do online com o offline, uma alavancagem dos 2 negócios, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista mais relacional. Em termos de e-commerce, também houve um boom gigante. Houve muitos dos nossos concorrentes internacionais, falamos do Ocado, que é uma referência em Inglaterra, falamos, por exemplo, da Mercadona em Espanha, que suspenderam as suas operações online, porque multiplicar por 10 a procura implica não prestar serviço a toda a gente com os mínimos que são exigidos e que nós sabemos que no online a experiência é muito exigente. Nós decidimos não fazer isso, portanto nós sacrificámos alguns clientes em prol de outros que conseguiram ser servidos e multiplicámos as vendas online por vários dígitos, mas esta necessidade de um balanço entre as realidades offline e online foi fundamental neste tempo de crise. Aliás, se há alguma coisa este tempo de crise transformou de forma incrível e muito mais rápida foi o digital. Não sei exatamente qual é o valor, mas todos já ouvimos que
fez-se nestes 7 meses, 3, 5 anos daquilo que era expectável que acontecesse em termos de adoção, em termos de relação e utilização do online. E, portanto, as marcas tiveram que usar isso. Nós, aparentemente, fizemos e estamos satisfeitos com o que fizemos. A coisa correu bastante bem, quer do ponto de vista de relacionamento e utilização, mas também do feedback que temos dos clientes. Mas, obviamente, que é para continuar. E se há alguma coisa nós temos que fazer, é ainda melhor. Porque, como disse, o tema, por exemplo, do e-commerce, que multiplicou a procura por 10, nós não conseguimos servir toda a gente, mas temos que criar condições para o fazer e de uma forma aceitável e com uma experiência que os clientes gostam. E, portanto, se há alguma coisa prevejo para o futuro, é que esta necessidade de integração do online com o offline se intensifique. Ok. Rui, a banca foi outro setor do qual pedimos, de uma forma obviamente diferente, não é? Mas pedimos, necessitámos que estivesse muito presente, não é? Como é que lidaram e como é que prevêem vir a lidar daqui em diante? O que é que isto mudou na vossa atividade e na vossa comunicação também, não é? Okay. Obrigado, Carla. Obrigado, antes de mais, à CEPI pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje a partilhar convosco aquilo que é a nossa experiência. A banca, talvez, historicamente e no fundo, tem um processo de digitalização, digamos assim, que já é significativo e uma base significativa daquilo que é a interação que os clientes têm e os utilizadores têm com os serviços financeiros são feitos através de canais digitais, digamos assim. Portanto, o ponto de partida, comparativamente com outros setores, possivelmente é um pouco diferente nesse sentido. Cerca de 50% das operações que fazíamos antes da pandemia já passavam por canais digitais e, portanto, que é uma dimensão, digamos que já significativa comparativamente com o resto das indústrias. O que sentimos necessariamente, o primeiro momento de afirmação foi dizer aos clientes e aos portugueses em geral que, ok, estamos presentes, estamos aqui e temos soluções. Portanto, o confinamento apareceu, as pessoas ficaram retidas e contidas, digamos assim, num espaço, mas nós continuamos a prestar serviço e continuamos a dar resposta às necessidades. A primeira necessidade foi marcar essa presença e disponibilizar de imediato algum conjunto de situações, soluções para dar resposta a algumas necessidades que não estavam ainda a ser respondidas totalmente no digital. Nomeadamente, por exemplo, a própria adesão ao digital, que ainda passava muito por uma agência física. Portanto, o primeiro passo foi, e como a banca implica segurança, tem aqui alguns... Foi comunicada requisitos. como? Comunicada por via digitalmente, por via necessariamente... Ou também nos meios offline? Sobretudo meios online, porque efetivamente o confinamento foi muito em termos de meios online e basicamente habilitar os clientes da Caixa a poderem aceder às plataformas digitais fazendo o self-enrollment em casa com biometria na app. Portanto, isso foi algo que acelerámos, algo que estava em curso, mas que acelerámos de forma a permitir e fazer a primeira fase, digamos que é o enablement, manter a capacidade de servir clientes num contexto um pouco diferente, bastante diferente que começámos a viver. Portanto, foi a primeira preocupação, digamos assim. E depois dizer e transmitir aos nossos clientes e utilizadores que, ok, tudo aquilo que você pode fazer ou que necessita de fazer, continua a ser possível fazer aqui neste novo mundo. E, portanto, fazer esta mudança e ajudar, no fundo, esta transição, digamos assim, numa lógica também de mais tutorial, mais ok, também pode fazer isto aqui, pode fazer isto desta forma, no nosso site, na nossa app. Esse processo, digamos, mais pedagógico, digamos assim, de conversão esse foi, digamos que as duas primeiras preocupações. Disponibilizar, ok, estamos aqui, continuamos aqui. As nossas agências continuam abertas necessariamente e continuaram a estar disponíveis para atendente, que é importante por uma questão de confiança e porque nem todas as pessoas necessariamente são capazes de fazer esta transição. Este foi um tema, continuamos aqui, seja no offline, no analógico, seja no mundo digital. E temos, by the way, temos aqui um mundo digital que, se quiser, também lhe dá resposta com conforto, no conforto solar, ao sábado ou ao domingo, poder fazer uma transferência, fazer um pagamento, etc. E, portanto, facilitar a transição e dar este conforto às pessoas de que é possível continuar a dar a necessidade de respostas aos seus serviços, necessidades financeiras,
de uma forma simples e imediata. Foi, de facto, a primeira preocupação. O que sentimos claramente foi dois efeitos. Primeiro, um maior conversão, um maior crescimento em termos de número de utilizadores e depois uma maior utilização. Cerca de 2/3 das transações, das operações hoje em dia na Caixa são feitas através de canais digitais. Portanto, um crescimento em pouco espaço de tempo, eu diria em 2 ou 3 meses, significativo, que vinha algo que tinha um ritmo bastante cadente nos últimos anos, mas que efetivamente foi acelerado em cerca de 2, 3 meses. Portanto, e esse é um efeito imediato. Temos uma parte significativa das necessidades financeiras são satisfeitas através de canais digitais, portanto, os tais 2/3 que mencionei, e a preocupação hoje em dia é melhorar aquilo que é a experiência dos clientes, dos nossos clientes, para lhe permitir uma experiência. Muitas das coisas também foram feitas, digamos assim, para dar resposta imediata às necessidades, foram montadas, como eu costumo dizer, com clipes e fita cola, e agora tem que ser robustecida a nível daquilo que é a experiência de utilização e a experiência de utilizador para garantir essa fixação. Um facto interessante é que, obviamente, que o país desconfinou já há uns meses atrás e ainda assim o que sentimos é que o nível de crescimento mantém-se, o nível de utilização mantém-se e, portanto, o significa que quem experimentou ficou e continua. E o que nos torna mais exigentes ainda o nosso trabalho na banca digital de poder melhorar aquilo que é a experiência e permitir que dá resposta a essas necessidades, as presentes e aquelas futuras que necessariamente vão mudando ao longo do tempo. Okay. Sérgio, a mesma questão, como é que, tanto seguros, não é? Como é que se comunica a marca, como é que se constrói a marca? A vossa marca não já tem história, tem tradição, etc. Mas como é que se mantém a importância de uma marca de seguros nesta altura e utilizando o digital? Este foi um contexto de oportunidade, não é? Portanto, a atividade seguradora, no tema da pandemia, obviamente, não foi a primeira prioridade, portanto, houve temas mais importantes, bens alimentares, enfim, outros setores que foram de resposta imediata, mas logo a seguir temas como a saúde, temas como a proteção, a questão o que é que precisamos de manter dos produtos de seguros, falou-se disso muito em Portugal, se o seguro automóvel é necessário, não é necessário, enfim, temas deste género, começaram a criar uma consciência maior. E à medida que o processo foi evoluindo, a sensação de necessidade de proteção para algum tipo de preocupações que existiam, a saúde, evidentemente, vou dar aqui o exemplo, a medicina online ganhou uma relevância enorme, portanto era um tema que já estava implementado, já existia no mercado, mas ocupava digamos, um nicho no espectro global da oferta de serviços nesta área e de repente tornou-se um aspecto fundamental, porque seja no contexto da pandemia ou tudo o que está à volta da pandemia, no contexto de confinamento, estes temas tornaram-se relevantes. E, portanto, o setor beneficiou disto e nós tivemos aqui uma oportunidade que tentámos aproveitar da melhor maneira para reforçar alguns dos valores que sempre são intrínsecos à marca e ao setor, para que a vida dos nossos clientes não pare e, portanto, aproveitámos também neste lado na comunicação. E outra coisa que nos apercebemos foi que havia uma predisposição muito maior dos clientes para se relacionarem com as marcas, para ouvirem, seja porque tinham maior disponibilidade de tempo, seja porque era necessário conhecer e perceber melhor e, portanto, numa lógica de comunicação de 1 para 1 com os clientes, portanto, houve aqui um conjunto de oportunidades em termos de frequência e recorrência de contacto que no passado não o faríamos. E também nos apercebemos em temas tão simples como taxas de abertura e de interações e relação, mesmo naquilo que não é transacional, por exemplo, nas nossas redes sociais, reatividade muito maior e, portanto, isto foi uma grande oportunidade e, de facto, como o Rui dizia, depois não volta atrás, tem-se mantido e este tem sido um grande ativo. Portanto, tentámos sempre manter este lado muito, muito sólido. Do ponto de vista de plataformas e infraestrutura, já apostávamos fortíssimo no digital, tivemos aqui uma oportunidade imensa para o tema da utilização e da adesão, não só dos clientes no fim da linha, mas também dos nossos distribuidores, que é muito importante, e também, como eu disse, há um conjunto de temas que ganharam relevância, o ciberrisco. A cibersegurança tornou-se um tema muito importante neste contexto. Nós tínhamos lançado há menos de um ano soluções para tanto para empresas como para particulares e de repente há aqui uma oportunidade e um espaço. Produtos como, por exemplo, a proteção dos animais de companhia foi um tema, curiosamente, na pandemia cresceu a relevância e tivemos não só muita procura, mas mesmo adesão. Portanto, há aqui alguns comportamentos que foram, e desde logo ninguém conseguia antecipar estratégias para esta realidade, mas foi muito interessante perceber, acompanhar e reagir. Como é que foram sendo desenhadas as estratégias e falando também das estratégias de marketing e comunicação
O Tiago falou aqui no momento do improviso, eu diria que também internamente tínhamos os momentos do improviso. A realidade é que muitas das informações que chegavam tinham que ser assimiladas muito rapidamente e começar a produzir ideias. Muita análise sobre dados, acompanhar todos os indicadores possíveis para perceber de facto quais eram as consequências no consumidor daquilo que estava a acontecer à nossa volta. Obviamente com o tempo começámos a ganhar um bocadinho mais de capacidade de recolher mais informação, de ver de uma forma um bocadinho mais estratégica e felizmente temos ganho essa distância, mas acabámos por seguir muito naturalmente os instintos e sobretudo os indicadores claros que estávamos a receber dos nossos clientes, dos nossos parceiros, até dos nossos colaboradores, porque todos nós de repente tornámos também consumidores, porque estávamos em casa, porque estávamos noutra realidade e portanto foi um processo, eu diria desafiante, mas todo muito gratificante também por esta relação mais próxima que agora ganhamos com os nossos clientes. Vocês tiveram um dos eventos de que mais se ouviu falar e esse não foi digital e usaram um meio tradicional, portanto televisão, a velha televisão, não é? Para o acompanhar, foi o concerto com a Cuca Roseta que percorreu as ruas de Lisboa, não é? Como é que surgiu também essa ideia? Enfim, há um conjunto de desafios. Ou seja, que aí é marca fidelidade, não é? Portanto, marca. Já não é o serviço de que precisamos naquele momento, é a tal construção de marca também, ou a aproximação da marca. Lá está o contexto das oportunidades. Nós sempre temos apostado nos últimos anos numa estratégia próxima à cultura, à música em particular. O tema das ativações presenciais tinha um espaço muito grande no nosso portfólio de trabalho de marca. Surgiu aqui uma oportunidade. De facto, o momento era convidativo, estávamos ainda em confinamento, aliás, estávamos prestes a terminar o confinamento. A necessidade e o interesse das pessoas em ter algum tipo de interação, a abertura, obviamente, do público foi espetacular, não antecipávamos o impacto que poderia ter, mas pareceu-nos evidente que, querendo nós continuar a mostrar uma continuidade e também um apoio a um setor e um conjunto de stakeholders que para nós são importantes, nomeadamente, como eu digo, na cultura e na música, achámos que fazia todo sentido fazer este projeto, mas lá está, não antecipávamos o impacto que teve, precisamente porque, nesta altura, todos nós, enquanto consumidores, tínhamos uma receptividade e um interesse e um gosto. Mesmo a reação nas ruas e às janelas das casas foi uma boa surpresa, mas avaliámos a oportunidade que nos foi colocada, tentámos ampliá-la o mais possível, aproveitámos as redes sociais, foi muito importante, também tivemos resultados históricos, uma marca como nós do setor financeiro, e acabou por ser uma ação com muitos bons resultados e que eu acho que também muito valorizada por todos aqueles que foram impactados por ela e acabou por ser para a marca um ótimo efeito. Okay. Como é que foi, Tiago, e porque estamos num painel sobre marketing e comunicação, não é? E construção de marca, como é que foi a relação com as agências de meios, criativas, etc., nesta altura? Foi excelente. Eu acho que há aqui um tema muito relevante para o futuro, que é o tema da agilidade, que é um conceito que nós falávamos muito e que acho que nós todos percebemos com o tema do improviso, o tema de termos de trabalhar em casa e à distância. Todos percebemos na prática como é que ele funcionava, porque tivemos que aplicá-lo. E, portanto, essa agilidade e também a vontade, no caso até da marca Continente, quase com espírito de missão, porque era, sem dúvida, um setor relevante para manter aqui o país a funcionar nos mínimos necessários naquele contexto. E esse espírito de missão, essa vontade, ajudou muito a que todos trabalhássemos no novo registro de uma forma bastante natural. E com as agências isso foi muito rápido. Falaste há pouco no tema da nossa campanha de marca, que eu acho que aí também muito marcada pela agilidade, porque sentimos rapidamente uma coisa que nunca tínhamos feito, que foi tirarmos toda a comunicação promocional do ar. Ela não fazia sentido estar no ar naquele contexto, porque as pessoas não se moviam por isso e até já tinham que ir às lojas e nós não tínhamos capacidade de as servir como, e, portanto, formavam-se filas. Mas sentimos que a marca tinha que afirmar a sua presença de alguma forma e foi algo que aconteceu e que foi desenvolvido e é um conceito que nós todos gostamos muito e ainda hoje usamos muito internamente, para o bem de todos, o melhor de cada um, de uma forma muito natural com a agência. Portanto, eu acho que se alguma coisa aconteceu nestes tempos foi que, apesar de estarmos mais separados, também estivemos muito mais próximos e saímos muito mais próximos da nossa relação com a agência. Enfim, no nosso caso, são agências com quem trabalhamos há muito tempo também, são pessoas que são quase da casa e, portanto, uma intimidade grande, mas ela ser muito reforçada nesta altura. Foi um trabalho que aconteceu de forma muito natural. Eu vou citar também um artigo do Tiago, que foi escrito, ou foi publicado no dia 29 de março, dando, tal como o do Luís, portanto 10 dias depois, em que o Tiago dizia: não há fórmulas para aplicar, nem experts, nem consultores. Há a nossa sensibilidade para ler a crise, para dar resposta e para agir com firmeza e agilidade, mas com menos liberdade para falhar. Exato. Luís,
Como é que foi isto de agir e pensando na perspectiva também da agência, não é? Portanto, com múltiplos clientes, como é que foi e o que é que vai mudar na relação com os clientes? É que vai mudar alguma coisa? Eu acho e agora que a pandemia colocou de novo o branding com uma importância crucial, porque não é a continuidade de um trabalho de branding. Disse há pouco, e é importante perceber que a comunicação não pode ser uma comunicação apenas promocional, porque não se constrói marca. E quando a nossa marca está em plataformas digitais, está em igualdade de circunstâncias com outras, se forem mais próximas, forem mais ágeis, são uma commodity e derrotam-nos. Portanto, nós temos que manter... Mas há a preocupação, ou tem havido a preocupação ou a prioridade também de construir marca neste momento? Claramente, e basta ver que em Portugal as marcas, sendo nacionais ou internacionais, pura e simplesmente tiveram uma comunicação muito adequada associada à questão da pandemia, mas rapidamente e bem deixaram essa comunicação para comunicar de novo atributos importantes, atributos que têm a ver com uma nova experiência, mas o dia-a-dia continua nas pessoas. E o que tem vindo a ser comunicado agora não é só muito promoções e a chamada publicidade? Eu acho que é muito interessante verificar... Quase folheto. Por acaso, acho que não. Acho que é muito interessante verificar que as marcas que se moveram também para canais digitais tiveram a necessidade de buscar os atributos que a marca já tinha e que eram principalmente passados e eram vividos com experiências presenciais, em lojas ou em sistemas de interlocução, de consumo, para um plano digital, reforçando esses atributos, mas criando outros. E outros têm a ver com aquilo que eu falava há pouco, que é, nós temos que assegurar que a experiência virtual é boa, é muito boa e responde à expectativa das pessoas. Porque só assim é que conseguimos fidelizar e só assim é que nos conseguimos diferenciar. Não é a questão do preço, é a questão da confiança. É a questão de essa experiência nos garantir, mesmo com a experiência virtual, que os resultados de consumo são bons. Isto é o grande desafio. E acho que, respondendo concretamente à sua pergunta, acho que as coisas correram muito bem, porque isto é um esforço coletivo. O esforço coletivo do ponto de vista das marcas, que não estão necessariamente no melhor momento enquanto empresas, têm as vendas muitas vezes a cair, não do ponto de vista da sua operação, porque toda a sua oferta, ao ser alterada, toda a estrutura que coloca a oferta no terreno, também de repente não está toda preparada e, portanto, foi um desafio muito interessante. Mas eu diria que, de alguma maneira, se está a ganhar. Nunca é um processo terminado, mas está a ganhar-se porquê? Pela consciência que o branding é fundamental, que é diferente, pela consciência que é preciso personalizar, customizar a relação com o cliente nessas plataformas digitais e para isso a data é crucial e pela consciência que, do ponto de vista daquilo que é comunicação, essa experiência tem que ser globalmente agradável e mesmo quando necessariamente não funciona bem, é percepcionada que houve um esforço da marca, mas que vai chegar lá. E esta questão de humildade, lucidez, mas também de tomada de risco é algo que nós temos que manter no nosso horizonte. Não há crise que seja ultrapassada sem nós tomarmos riscos. Ok. Sérgio, tomada de risco, comunicação, construção de marca, porque depois no meio de tudo isto, não é, e da importância da comunicação e de manter o contacto com os vários públicos, há também os valores, não é? O investimento, a tal quebra de 21% no investimento publicitário via agência de meios com que vamos este ano e aquela velha ideia de que o marketing é a primeira coisa a cortar ou os budgets de marketing são a primeira coisa a cortar quando há uma crise, não é? Esta é diferente de todas as outras, pelo menos das que vivemos ou temos conhecimento. Quanto é que vão cortar no vosso orçamento de marketing para o próximo ano? Assim, só numa frase. Não estamos a pensar fazer cortes significativos neste momento. O setor do retalho é mesmo particular, não é? Porque há também um tema aqui de investimento mesmo em suporte às vendas, em folhetos, em comunicação promocional, que é uma grande parte. Aqui o tema todo, há o tema todo da incerteza, não sabemos se vão haver eventos, não vão, portanto há aqui todo o tema
todo o tema da ativação de marca, mas também apetece-nos a todos muito que isso aconteça e, portanto, vamos lutar, ainda não está fechado o orçamento, mas vamos lutar que se mantenha. Eu quero sair daqui com o título a dizer não há cortes no orçamento de marketing, não é? Não, no meu caso. Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre o risco, que antes até do Sérgio falar, que é um problema que eu estou a ver no momento, não sei se estás, provavelmente também, que é o que é que eu vou comunicar no Natal, como é que vai ser? Há uma campanha de branding no Natal, o Continente vai ter que dizer... Que a Continente vai fazer a popota, não é? O que é que não? Isso já sabemos. Já sabe. Já sabemos e acho que vai haver uma surpresa, mas aí não me parece tão dependente da atualidade. Mas o nosso postal de Natal, a mensagem para as famílias portuguesas no Natal, qual é que vai ser, não é? Como é que vamos O Natal fazer? Até agora era festa, era família, era compras, Pensámos em todos fazer com ar coisas em feliz, videoconferência, etc. mas as pessoas já não querem fazer isso, provavelmente já não vamos passar assim o Natal, portanto aqui também temos que tentar perceber o que é que vai acontecer e neste momento estamos com esta questão e que mostra como os tempos mudam, não é? Porque fazer um filme com uma avó a fazer a videochamada com os netos, provavelmente era uma coisa que na Páscoa serviria, mas no Natal já não queremos. E a velocidade das mudanças sociais neste momento, são incríveis e acho que são desafios. E também não sabemos exatamente como é que vamos estar, nem daqui a uma semana, quanto mais daqui a 2 meses. Não sei se estás com o mesmo tema, Sérgio. Acho que passaremos a estar durante algum tempo, parece-me que é a nova tendência, e este tema, e apesar, convém dizer, nós nos seguros somos aversos ao risco, portanto o risco é um tema que somos muito sensíveis, mas a realidade é que nesta altura é preciso correr alguns riscos, o caso da Cuca, mas depois temos esta questão, planear é difícil, produzir as campanhas, as ações, as estratégias que atualmente desenvolvíamos, num contexto que não sabemos o que é que vai acontecer na semana seguinte, em que há bifurcações, e depois não é uma ligeira mudança de tendência, são temas disruptivos entre, vou dizer no extremo, um confinamento versus não haver alterações comportamentais, e portanto, tudo isto tem muito impacto quando nós queremos ser relevantes e estar contextualmente corretos quando interagimos com os clientes. Deixa-me só fazer a pergunta do corte no orçamento de marketing do... Ia também responder. Também por isso, o orçamento também tem esse lado. Por um lado, este é para nós, na visão da fidelidade, uma oportunidade única, porque há mais atenção e, portanto, não estamos a prever corte, até estamos a prever, sobretudo porque há muitos lados táticos que temos que complementar, até vemos algum incremento em algumas zonas, portanto, não tanto no branding, mas sobretudo em zonas de ativação, produtos e oferta, que este momento trouxe-nos uma grande oportunidade. É óbvio que depois há esta variável de incerteza. Eu diria que vamos ter um orçamento com um plano robusto a um ano, mas vamos trabalhá-lo, eu diria, para ser simpático, mês a mês, mas a verdade vai ser muito dependente daquilo que aconteça. As variáveis da ativação, as variáveis daquilo que seja o comportamento do consumidor, o impacto daquilo que é na economia do país, poderão ditar, obviamente, muita evolução. Portanto, teremos um orçamento, teremos um plano de marketing, como sempre o fizemos, mas eu diria que será por trimestre, por mês, que vamos tomar as grandes decisões e algumas nem um mês é suficiente, são decisões, em alguns casos, por exemplo, estamos exatamente no mesmo tema, como é que vamos lidar com o Natal, como é que vamos fazer com os colaboradores, com os parceiros, com os clientes, temos, em alguns casos, 3 planos, 3 hipóteses que estão mais ou menos desenhadas e estamos a ver o tempo até à data limite para executar alguns deles e depois ditará se vamos conseguir implementar ou não. Mas esta também acho que é uma das partes importantes e o que o Tiago referiu, eu acho que este é o aspecto fundamental. Precisamos tomar decisões, portanto não ficar parados no processo de decisão e agir muito entre aquilo que é o bom senso e aquilo que são os valores da marca, mas de facto fazer coisas. Eu acho que a imobilidade neste momento será a coisa mais penalizadora para as marcas e até para o negócio. Não é? A imobilidade. Estar parados, esperar, porque de facto a espera é longa e portanto o efeito é muito grande. E eu acho que os consumidores também estão a avaliar isso. Mais do que os erros, o que fazemos bem e o que fazemos mal, eu acho que eles vão penalizar mais quem não fizer. As marcas que os abandonam... Quem não estiver com eles neste momento. Porque tudo o resto, todos nós sentimos que isto é imprevisível e, portanto, acho que temos, eu costumo dizer, mesmo do ponto de vista da gestão das reclamações e naquilo que foi o período de confinamento, os clientes foram altamente compreensíveis e bastante disponíveis, na sua grande generalidade, com aquilo que foram limitações evidentes que nós tivemos que ter, do ponto de vista da operação, do ponto de vista de processo, portanto, acho que essa relação, essa empatia que eu acho que é fundamental para este processo atual. Ok. Relação com agências, o que é que mudou, o que é que vai mudar? Eu acho que tem a ver também... também... vai mudar alguma coisa, claro. O facto de haver menos planeamento rígido, menos, se quisermos, eu vou dizer aqui, um procurement, tem-nos trazido mais proximidade, porque as decisões são tomadas, há muito mais contributo no processo de ideação das partes todas, apesar da distância, também há aqui maior facilidade de contacto nestes meios virtuais e, por exemplo, no nosso caso temos tido muito ideias que vêm de facto de fora, dos nossos parceiros de uma forma geral em todo o ecossistema e mais ainda, todos de alguma maneira tentam contribuir, eu acho que genuinamente,
sem ser apenas por questões comerciais, alguns também porque estão a necessitar de reinventar o seu modelo de negócios, as empresas estavam mais ligadas, por exemplo, à ativação, surgem muitas ideias e que têm-nos ajudado a construir um caminho, as soluções da ativação via streaming, a maneira como nos interagimos com os nossos parceiros, toda a dinâmica de incentivos, foi tudo reinventado e, portanto, todos tiveram a oportunidade de contribuir bastante e, portanto, eu acho que também veio para ficar, mas sinto mesmo que o Tiago referiu, uma proximidade maior e uma maior abertura de todos para ir um bocadinho mais longe e ser um bocadinho enfim, um bocadinho mais corajosos em algumas ideias que se calhar no passado guardaríamos no bolso porque não seria oportuno, todos, não era o tanto do lado do cliente como do lado das agências, portanto, ser mais corajosos, todos. Acho que sim, é necessário. Ok. Faço a mesma pergunta ao mesmo tema. Acho que a questão do orçamento ainda é um tema em discussão, digamos assim, mas eu concordo com o Sérgio e com o Tiago. Digamos que acho que há um tema sobretudo de execução. Portanto, não conseguimos ter visibilidade a um ano vista e como todos os anos é normal, conseguimos fazer esse planeamento, ou pelo menos com algum grau de certeza dentro deste mundo incerto. O mundo tornou-se ainda mais incerto e, portanto, conseguimos ter alguma visibilidade, conseguimos fazer algum planeamento, mas acho que o fundamental está na execução e na capacidade de ir adaptando a cada momento, a cada trimestre, a cada mês, aquilo que é, dentro daquilo que é a direção. O ponto fundamental para nós é o reforço na proximidade aos clientes, a lógica da personalização que o Luís falava, ou seja, estamos a falar com a pessoa, com o Luís, com o Sérgio, com o Tiago, com o Rui, não estamos a falar de começar a direcionar cada vez mais isso. E o digital tem uma capacidade de nos dar essa capacidade de personalizar as conversas, personalizar estes diálogos, portanto, claramente, e dar resposta à necessidade da pessoa A, B ou C em concreto. E já é efetivo, ou seja, o potencial lá, mas na prática já acontece mesmo. Está lá, estamos ainda nos luz daquilo que é a nossa ambição, mas claramente é um caminho que estamos a trilhar e que temos que trilhar obrigatoriamente, cada vez mais. Portanto, estamos, diria eu, longe dos nossos desejos, mas a caminho de fazer esse caminho para os conquistar. Portanto, claramente é um ponto fundamental e fulcral em termos de posicionamento daquilo que é, e passa por estratégias de comunicação, passa da forma como a marca também está em termos dessa comunicação, mas passa muito por a lógica de conhecer e falar com a pessoa em concreto. O digital permite isso. A combinação do digital com o offline também potencia isso, porque não são mundos à parte. As pessoas não são digitais ou analógicas, as pessoas são pessoas e tanto tocam em nós numa agência, como num contact center, como na app, como numa rede social, em que interagem connosco e nos colocam questões no Facebook, whatever. Portanto, necessariamente é a mesma pessoa, não é? E tem realidades diferentes. Nós temos que ser capacidade para poder falar com essa pessoa, saber que é essa pessoa e falar da mesma forma e com a mesma consistência nesses múltiplos pontos de contacto. E esse é o grande desafio que temos e é o grande desafio que com esta cada vez mais, digamos que mistura entre o online e o offline, digamos assim, em termos de... E no fim do dia está uma pessoa e essa pessoa não é efetivamente analógica nem digital. Certo. Esse diálogo é o grande desafio e a capacidade para poder dotar-nos de infraestrutura, de tecnologia, de know-how e de múltiplas dimensões para ter este tipo de interações, digamos assim, enriquecedoras e personalizadas. E esse é o grande desafio. Portanto, a resposta que queria, neste momento eu diria que não vai haver grandes alterações, mas a execução é que será o fator diferenciador, depende no fundo daquilo que for a capacidade e aquilo que for a evolução, porque as coisas mudam de facto a semana. Não sabemos como é que vai ser o Natal, muito menos como é que vai ser a Páscoa, muito menos como é que vai ser o verão do próximo ano, embora a banca esteja um bocadinho imune a estes ciclos, mas tem claramente também, há necessidades financeiras e estão associadas a isso. Há muitas necessidades financeiras, cada vez mais necessidades financeiras. Exatamente, sim. Isso é um outro tema para uma outra discussão. Há de facto depois a parte social da crise, digamos assim, que nós estamos aqui a falar, mas que no fundo impacta também na forma como nos posicionamos e que as respostas que temos que dar para estas situações. Mas eu diria que a resposta no fundo à pergunta que fez é esta, não é? Não se prevêem alterações, a execução será aquilo que terá e a capacidade de adaptação àquilo que será a realidade no próximo ano. Ok. Luís, ontem tivemos a conversar um bocadinho e falávamos também de dados, de data, de tudo o que é mais importante, ou que assume uma importância ainda maior quando a comunicação é muito digital. Eu acho que hoje há, e é claro nas marcas, é claro em todos os stakeholders,
é claro, nas agências. Há 3 pilares. A criatividade já não é mais o que era. E a criatividade digital não é um sucedâneo da criatividade pensada para o offline. Isso não existe mais. Tem que ter agilidade, tem que ter rapidez, tem que ser adaptado às diversas plataformas. Não há uma criatividade digital, há uma criatividade de cada uma das plataformas digitais. O segundo pilar é a data. A data, já falamos aqui várias vezes, é crucial para nos aproximarmos do consumidor, mas nos aproximarmos dando-nos uma experiência boa e para aquilo que ele está à espera ou criando novas oportunidades que o surpreendam, porque isso permite fazê-lo de uma maneira clara. E o terceiro é todo o trabalho de acompanhamento da mídia e da mediatização. Estes 3 pilares são fundamentais e eu acho que esse aspecto está a ganho, de alguma maneira, hoje, na agilidade das marcas. Até porque, e é importante dizê-lo, a queda que nós tivemos, que falou, não é uma queda trágica. Nós já tivemos há 10 anos uma queda superior a esta. Portanto, não vale a pena nós termos uma situação muito pessimista. A questão está fundamentalmente na nossa capacidade de gerarmos oportunidades úteis e com sentido neste novo quadro de termos plataformas online e offline para as mesmas pessoas, para o consumidor. E, portanto, se nós conseguimos gerar oportunidades e conseguimos responder a essas oportunidades, externamente, internamente, haverá necessariamente mais investimento. É importante ver a capacidade que houve muitas marcas de transformarem e mudarem os seus investimentos de ativações que eram presenciais, em outdoor, para outro tipo de ativações, utilizando meios tradicionais, mas que de alguma maneira são ativações digitais. Nós, quando vemos hoje um programa de televisão ou o que foi o concerto da Cuca Roseta, é uma ativação digital, porque obviamente tem a televisão, mas tudo aquilo tem uma base digital e, portanto, esta nossa capacidade, onde estamos todos envolvidos, é fundamental. Também. E estes 3 pilares são os cruciais. Okay. Quais são os... temos 8 minutos, mais ou menos, e pediam-nos para dizermos como é que as marcas conseguiam utilizar o digital para storytelling, etc. Quais são os principais erros que as agências devem evitar neste momento? Acho que o que é que o consumidor não perdoaria neste momento, em vossa opinião? Acho que não mudou, apenas pode ser um bocadinho mais importante neste momento manter esta linha. O tema da verdade, ou seja, falamos muito em propósito ultimamente, mas acho que o tema da verdade naquilo que fazemos ou comunicamos é fundamental, ou seja, todos nós esticámos a forma como as marcas posicionaram neste contexto porque foi necessário. Tivemos que colocar mais entretenimento, mais comunicação, introduzimos nos nossos redes sociais que tinham regras muito claras, no caso da Fidelidade, por exemplo, sobre o que fazemos e o que não fazemos, quebrámos essas regras todas, mas é porque há uma necessidade e porque há uma legitimidade do cliente em querer conhecer, em esperar mais. Portanto, eu acho que isto é importante, é respeitar de facto o cliente e ser de facto honesto. E honesto não quer dizer que não possamos fazer nada, ou seja, a Fidelidade não pode falar só de seguros, pode falar de tudo. Mas tem que ter de facto tem que ser algo genuíno, com um objetivo muito claro e que o cliente assim o entenda. Portanto, isto é uma das coisas, não podemos ter a tentação de fazer tudo e de qualquer forma, apenas porque dá mais os cliques, temos mais umas visualizações. Este é o equilíbrio que é importante e, novamente, aqui não há fórmulas porque os dados estão a chegar e cada vez, podemos dizer assim, podemos usar os dados de março. Os dados de março não servem para a realidade agora, nem vão servir para o Natal. São novos dados, o tempo que passou entretanto, o cansaço, enfim, a necessidade que as pessoas têm de coisas novas é também importante, temos que incorporar isso tudo. E eu acho que o fundamental é sermos de facto genuínos e insistir nesta ideia de fazer coisas que de alguma maneira vão testando este processo e recolher esse feedback. E sem sombra de dúvida, não ignorar que no final disto tudo e com todo o contexto que pode vir a acontecer, as pessoas precisam. As marcas têm aqui um papel importante a todos os níveis, e não é só de apoio de uma forma direta, financeira, mas há muitas maneiras de apoiar um contexto que de facto é difícil, estarmos em casa, estarmos em situações por vezes de doença, etc. Há aqui um papel maior e acho que esse caminho é o que as marcas devem procurar, seja na sua ativação publicitária, mas na sua atuação de uma forma geral. E isso eu acho que os clientes vão saber, eles vão avaliar isso com muito juízo e isso terá muito impacto a futuro naquilo que é o valor das marcas para os consumidores. E por isso é que este é o momento certo para fazer coisas, não é o momento para estar parado. Okay. Rui.
Sim, eu secundo aquilo que o Sérgio está a dizer, no sentido de que a honestidade e a sinceridade de falar claro e estar lá e dizer estamos aqui, que um bocadinho o que aconteceu na primeira fase, e agora continuar a estar e perceber e estar atento àquilo que são as necessidades que as pessoas que começam a ser diferentes, porque o tempo que já passou, o tempo que se prevê que continue esta situação de pandemia, cria novos desafios, novas necessidades, e falando nomeadamente no setor financeiro, na nossa indústria, vai criar outras necessidades. E, portanto, acho que o ponto fundamental para nós é continuar a estar presentes e estar atentos, falar com sinceridade e com honestidade e ter capacidade de dar resposta a essas novas necessidades que vão surgir necessariamente. Porque uma coisa é uma crise de 3, 6 meses profunda, outra coisa é uma crise que se prevê que possa manter-se, uma situação pandemia, por um tempo indeterminado. Por um tempo indeterminado, e necessariamente isso vai despoltar um conjunto de outras necessidades que hoje em dia já podemos antever, que nos temos que antecipar e que teremos que depois ter capacidade de dar resposta no momento em que elas se tornam emergentes e dar resposta com sinceridade e com honestidade e antecipando essas necessidades. Fundamentalmente, eu creio que estes são os drivers fundamentais, e tentando comprimir aqui e deixar algum tempo ainda para o Tiago. Temos 5 minutos. Tiago, erros, o que é que se deve fazer a seguir? O Tiago, para além de diretor de marketing da Sona AMC, é também presidente da Associação Portuguesa de Anunciantes, portanto, não está aqui nessa qualidade, mas é a mesma pessoa, claro. Não é? Tal como o consumidor é sempre o mesmo consumidor. Qual é o sentimento, e lá está, falamos de pessoas, o que é que sentes também dos teus pares entre os anunciantes, no fundo, não é? Qual é o estado de espírito, qual é a vontade, qual é a motivação? Sinto que do lado das marcas existem realidades também muito diferentes, tal como nos consumidores, porque há pessoas que estão a passar muito pior e pessoas que estão a passar muito melhor. As marcas também vivem realidades muito, muito diferentes. Acho que há uma vontade grande para fazer coisas. Em alguns casos não é possível, noutros casos isso é possível, e portanto temos que olhar um bocadinho para esta dupla condição que nos trouxe até aqui. Portanto, percebo que do ponto de vista daquilo que é a atividade de comunicação, de marketing, de branding, existem realidades muito distintas entre as diversas marcas. No tópico mais do desafio da digitalização, é algo que realmente muda 180 graus aquilo que é a atividade do marketing, não é? Antigamente comunicávamos e criávamos o Seth Godin chama o TV Industrial Complex. As grandes marcas criaram os anúncios que punham na televisão, aquilo fazia vender mais, tinham mais dinheiro, punham mais GRPs e mais investimento, e a coisa corria bem. Hoje é exatamente ao contrário, e o desafio de falar com cada pessoa individualmente é um desafio muito grande, que muda muito também os skills dos marketings. Deixa-me só, voltando só um ponto em relação à televisão, eu julgo que foi em 2017, 2018 talvez, numa conferência nossa nos prémios de marketing, dizias que os anúncios de televisão ainda fazem mesmo, se calhar vocês não, que estão aqui podem nem ver tanto televisão, eu lembro-me desta parte, mas os anúncios ainda fazem a mesma diferença, e quando fazemos uma promoção de um produto qualquer de continente, as pessoas vão mesmo às lojas por causa do... É impensável para nós abdicar da televisão. Hoje em dia continua a ser o meio mais eficaz para uma marca como a nossa, mais eficiente também, e portanto é claramente algo que hoje funciona e continua a funcionar, e é relativamente unânime entre os anunciantes que isso é assim. Os que usam a televisão, os têm marcas obviamente que têm um nível de abrangência, digamos assim, que tal justifique. Acho que vai rapidamente deixar de ser assim. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que preparar, e acho que não estamos a fazer. E, portanto, acho que isso, muito rapidamente, as plataformas digitais, nós que consumimos, seguramente, nós os 5 o fazemos, conteúdos por vias que não são a televisão tradicional, percebemos que temos muitas vantagens em fazê-lo, e, portanto, isto rapidamente vai se democratizar e as pessoas vão passar a ver de outra forma. A SIC acabou de lançar uma plataforma que vai muito ao encontro disso. A RTP, felizmente, é o RTP Play que nos permite também ter essa abordagem, e portanto eu diria que nós temos que perceber o papel da televisão dentro dos meios é muito importante, e
é estruturalmente importante, fundamental neste momento e pode mudar muito rapidamente. Acho que isso nós não estamos todos com a atenção suficiente a essa mudança que vai acontecer de forma muito, muito rápida. Ou seja, quando falamos da televisão, falamos da maior parte do investimento linear, publicitário ainda, não é? Linear. Mesmo hoje já estamos a fazer algumas coisas e a indústria dos meios já está a fazer alguma coisa, por exemplo, a personalizar a entrega de anúncios publicitários através do Restart TV, que é uma coisa que também se usa de forma muito recorrente e mesmo assim está a ter bloqueios, não está a conseguir fazer isso de uma forma muito generalizada e, portanto, o programático na televisão, ir buscar ideias ao digital e aplicá-las à televisão e até as pessoas estão habituadas, porque quando veem YouTube na televisão ou quando veem artigos no jornal com reportagens, têm que ver um anúncio antes e, portanto, estão habituadas a isso. Portanto, eu diria que há aqui ainda uma incapacidade estrutural de percebermos que isto vai tudo mudar muito rápido. E estamos muito focados na televisão, que ainda hoje é tradicional, que ainda hoje é o meio que impera. Eu gosto muito do título deste painel, que é Branding in the Digital Age, porque acho que é isso. Branding digital não existe. Realmente o que existe é uma era digital que vai misturar e é uma realidade que nós temos na nossa vida e que vai ter que ser integrada. E a televisão vai ter que fazer esse caminho. Estamos a ver o tema do programático na televisão, estamos a ver o tema também das plataformas que os operadores tradicionais estão a lançar. Portanto, alguma coisa está a ser feita, mas eu diria que deveríamos acelerar e ser mais ágeis também em perceber como é que isto vai andar para a frente, porque para mim não é nada bom enquanto anunciante. Estamos todos a ver Netflix e eu não consigo pôr publicidade no Netflix, não consigo fazer um programa ou um documentário com a Netflix, é muito mais difícil. O Continente chega à SIC ou à TVI, quer fazer um documentário ou tratar de algum assunto com profundidade e qualquer uma das marcas consegue fazer, somos parceiros. Os senhores da Netflix nem fazem ideia quem nós somos e têm lá as suas vidas. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista mais estrutural do mercado, eu acho que nós temos também que aplicar a ele todo o pensamento mais digital, de uma forma mais célere. Luís, estamos mesmo a fechar uma frase, manual de mudança, um conselho só. Acho que o que acabou de ser dito é crucial. Foi lançada a semana passada, chamada Addressable TV, ou seja, compra programática para televisão de cobertura nacional nos Estados Unidos da América. Isto vai mudar tudo. Ou seja, é muito engraçado porque eu enviei a cada um dos nossos parceiros nas televisões e há um grande receio, mas de facto a realidade está cá. O que isto significa uma coisa importante, a vida continua. Mesmo durante a crise, não é depois da crise, mesmo durante as crises, a vida continua, as pessoas existem e tudo tem que ter um propósito. E nós estamos aqui para ir ao encontro das necessidades das pessoas, para melhorar as condições e criar boas experiências e permitir que eles tenham cada vez mais tempo para aquilo que eles querem fazer. E o consumo também passa por aí, temos que ter uma proximidade muito grande. Ok. Já esgotámos o nosso tempo. Muito obrigada a todos. A vida continua, não é? E o branding é realmente importante. Luís, Sérgio, Rui e Tiago, muito obrigada pela vossa presença. Obrigado.